Muita gente se pergunta o que está acontecendo com Carlos Palacios, porque o jogador não consegue render no Internacional aquilo que se espera de um jovem de 20 anos que é tido como uma grande promessa do futebol chileno. O técnico dele, no União Espanhola, César Bravo, deu uma dica interessante do que pode estar acontecendo com um jogador e deu inclusive um conselho para o técnico Diego Aguirre de algo que possa solucionar esse problema. Ele tem uma visão muito parecida com o que muita gente pensa sobre o Palacios aqui no Rio Grande do Sul, que ele está jogando em uma posição que não favorece tanto as qualidades que ele tem, mas seria um processo de transição. O que o Palacios precisa, na visão do técnico, é de confiança, e ele pode sim ser um jogador aberto pelo lado e importante para o Internacional. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Eu venho aqui de novo para falar sobre Carlos Palacios. E não é porque o jogador tá arrebentando, tá comendo a bola, como muita gente esperava que acontecesse quando ele desembarcou aqui em Porto Alegre. O jogador passou por alguns problemas de adaptação, não conseguiu desempenhar boas atuações, mas ainda assim desperta a expectativa de muita gente, principalmente lá no Chile. O Carlos Palacios é tido como uma grande promessa do futebol chileno. E vamos lá, os caras nos últimos anos revelaram alguns jogadores importantes para o cenário do futebol mundial. O Alexis Sánchez, o Vidal, antes teve Zamorano, que fez sucesso na Inter de Milão. Então o cenário do futebol deles não é tão pobre assim. E eles depositarem tanta expectativa no Palacios, que joga no Inter, é um indicativo importante de que o cara tem bola, de que o cara pode jogar, mas não está conseguindo desempenhar isso, performar isso no Internacional. E aí, o vídeo de hoje eu vou abordar especificamente uma fala do César Bravo. O César Bravo era o técnico do Carlos Palacios no União Espanhola, clube que revelou o jogador e que vendeu o atleta para o Internacional por 2 milhões de dólares. E o César Bravo fez uma análise sobre o futebol atual do Carlos Palacios que eu julguei muito interessante. Se a gente pegar uma análise mais rasa do que disse o César Bravo, ele teria sido um pouco simplista. Ele disse, olha, o Palacios está na posição errada. Ele disse que o Palacios é um jogador que precisa muito da bola, que não pode ficar esquecido, aberto pelo lado do campo. Ele tem que jogar numa posição mais central para participar mais do jogo. E participando mais do jogo, ele vai ter a bola no pé e aí ele tem qualidade para desempenhar o seu futebol. Só que tem algo mais profundo aí por trás disso, em outras falas também do César Bravo. Ele disse que a grande questão envolvendo o Carlos Palacios é que ele está sem confiança. Ele erra jogadas no Inter que ele não errava no União Espanhola, quando ele era o dono do time, quando ele era o melhor jogador e quando ele tinha uma função um pouco mais centralizada exatamente pelo esquema tático da equipe. Não quer dizer que o Palacios não possa ser um ponta. Ele pode ser um ponta. Inclusive na seleção chilena, ele vem atuando pelo lado do campo. Ele é uma figura quase certa nas convocações da seleção chilena. É reserva, é verdade, do Chile, mas sempre que ele entra ou como ponta direita ou como ponta esquerda. E ele foi contratado no Internacional para ser exatamente esse cara, para ser um ponta direita, já que o ponta esquerda do time do Inter seria o Patrick, em tese. Só que ele perdeu espaço e ultimamente nem relacionado, vencendo com o técnico Diego Aguirre. O Aguirre tentou dar um voto de confiança para ele na partida contra o Bahia. Só que o Palacios hoje está sofrendo por conta do excesso de estrangeiros na equipe. Como tem mercado, Bruno Mendes, Victor Cuesta, Guerreiro, Saravia, ele fica sobrando das relações. No jogo contra o Bahia, que não tinha todos os estrangeiros à disposição, o Carlos Palacios entrou no segundo tempo. E até fez uma boa jogada ali, passou a bola para o Gustavo Maia, que chutou e quase fez um gol. Ele entrou bem, o Carlos Palacios, atinado, participando do jogo. Só que agora o cara nem jogando pelo Inter tá, nem chance de jogar pelo Inter tá. E o que o César Bravo disse nessa entrevista é que o Palacios precisa exatamente de sequência e confiança. Mas aí vocês vão falar, o Palacios teve sequência logo na chegada do Internacional com o Miguel Ángel Ramírez. Naquele momento ele passou por um processo de adaptação, um problema de adaptação. A família dele longe, os filhos dele, que são pequenos, longe. O Miguel Ángel Ramírez falou sobre isso. Vocês vão lembrar que isso acabou dificultando um pouco a trajetória do Carlos Palacios no Internacional. E claramente, e também na visão desse cara que conhece muito bem o Palacios está sem confiança. Ele não está conseguindo jogar no Inter aquilo que ele tem de bola mesmo e que ele mostrou nas categorias de base, mostrou no início da carreira dele no União Espanhola, sendo um dos melhores jogadores do campeonato chileno, que tem lá o seu nível mediano de competitividade.
No Inter tá faltando confiança. E a dica, o conselho que ele deu pro Diego Aguirre é esse. Colocar o Palácios numa região mais central do jogo, do campo. Porque aí ele vai participar mais do jogo. Vai estar mais com a bola. E cada vez que o Palácios pegar mais na bola, ele vai adquirindo mais confiança. E quanto mais confiança o Palácios tiver, melhor ele vai jogar. Ele é um jogador que precisa estar preparado psicologicamente. O Inter precisa ajudar ele nesse aspecto. E a dica, o conselho que o César Bravo deu para o Aguirre é colocar o Palácios em uma posição mais centralizada para que ele possa ter confiança e aí sim, desloca ele para um lado para que ele possa encarar o marcador, fazer suas jogadas individuais, que são características dele que ele até mostra na seleção chilena quando participa, quando entra no segundo tempo das equipes. Hoje está faltando minutagem pro cara, está faltando por conta do excesso de estrangeiros, mas é um problema que o Aguirre vai ter que resolver. Talvez nos próximos jogos, com o retorno do Palácios da seleção chilena, ele possa preferir o Palácios em relação ao Gabriel Mercado e dar uma sequência um pouco maior para o chileno. Porque segundo o cara que conhece ele, é disso que o Palácios está precisando. Sequência e confiança. E aí quem sabe jogando ali pelo meio para tocar mais na bola e recuperar essa confiança, já que no jogo contra o Bahia, por exemplo, ele entrou e entrou bem, mas ele depois não foi relacionado pelo excesso de estrangeiros. Mais ou menos isso que está acontecendo com o Palácios agora. A gente vai seguir monitorando o jogador, as atuações dele também na seleção chilena. No último jogo ele sequer entrou, ficou no banco de reservas a partida inteira, mas o Inter acredita, o Inter espera que ele possa ter uma recuperação dentro ainda dessa temporada, e se não, com certeza na próxima, até porque na próxima temporada o Inter não vai ter Saravia e não vai ter Guerreiro, não vai ter esse problema de limitação de estrangeiros para barrar o ingresso do jogador nas relações. Então a partir do próximo ano, com certeza, o Palácios vai ter oportunidade, mas ele pode ainda se recuperar ao longo dessa temporada. Daqui a pouquinho tem mais vídeo do Internacional, tem algumas pautas ainda a serem abordadas pensando no fim de semana, tá chegando o fim de semana com o debate da dupla, com a cobertura dos jogos da dupla Grenal, então fica aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo!